Olá, amigos, bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Que a boa mão de Deus que não está encolhida seja o seu amparo. Que o poder de Deus, a sua graça e a sua misericórdia seja na sua vida, nas suas ações, nas suas decisões, seja nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, para que o seu caminhar aqui na terra seja notório por todos, como sendo de uma pessoa que conhece Deus, que anda com Deus, que tem Deus na vida. E quando alguém contar a sua história, a minha história, a nossa história, que seja dito de nós, como foi dito de Enoque. Andou Enoque com Deus e o Senhor o tomou para si. Que assim seja a nossa história, que as pessoas contem a nossa história, como contaram a história, como o próprio Deus contou a história de Enoque para Moisés. Que o Enoque andou com Deus e já não existia mais na terra, porque Deus o tomou para si. A Deus que é fiel e justo, toda honra, toda glória e todo louvor. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós guardemos a nossa fé e não nos deixemos levar pelo que estão dizendo por aí. Pois os inimigos do nosso Deus Todo-Poderoso têm se levantado contra ele, levantado contra a palavra de Deus. Os inimigos de Deus, eles têm se levantado contra a palavra do Senhor e dizendo até que a Bíblia é um livro que incita o discurso do ódio, que a Bíblia é um livro que discrimina as pessoas, que incita a violência ou, como eu te disse, o discurso do ódio. Mas na verdade, nós sabemos, nós temos visto que são os inimigos de Deus, os inimigos do Senhor. São exatamente eles, os inimigos de Deus, é que se opõem a Ele, se opõem à sua soberania, se opõem à sua soberania de Criador. Então, os inimigos de Deus é que se opõem a Ele. Deus age, mas age com justiça, com equidade, com equilíbrio. Mas são os inimigos de Deus que desde o início se opuseram a Ele para levar o homem, o ser humano feito, a sua imagem, a sua semelhança, a se rebelar contra Deus e contra a palavra de Deus. É isto que a verdade nos mostra, porque a palavra de Deus é a verdade. E Jesus, ele, na sua vida aqui na terra, ele esclareceu bem isto para nós. Ele, no Evangelho de João, ele mostra para nós, ele fala para nós: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois, em relação à verdade, ele diz também: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós colocarmos esta passagem de João 8:32 em ação na nossa vida, nós vamos dedicar o nosso tempo em conhecer a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus nos ama tanto que ele apresenta a verdade exatamente para nos libertar dos enganos do maligno. Então, como eu te disse, no capítulo 14, no verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas ele ainda diz, no capítulo 17, ele clama a Deus na oração sacerdotal dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade.
Ele não vai escrever uma outra palavra porque os seus inimigos se opõem a esta palavra. Ele não vai mandar escrever uma outra Bíblia porque tem algumas pessoas que acham que o conteúdo dela é discriminatório ou coisa desse tipo. Não é verdade. Deus é justo e desde o início ele deu suas leis para que nós as praticássemos e que nós fôssemos justos também. Deus não se alegra com a violência que existe sobre a face da terra. Deus não se alegrou quando Caim covardemente matou o Abel. Deus não se alegrou com essa injustiça. Deus não se alegrou com a injustiça dos seres humanos da época de Noé. Tanto é que o próprio Deus falou para Noé: me arrependo de ter feito o homem. Ele disse, o próprio Deus disse: me arrependo de ter feito o homem sobre a face da terra. E decidiu que colocaria fim, que acabaria com o homem, que ele criou sobre a face da terra. Mas o Noé achou graça diante dele e ele fez aliança com Noé. E ele disse para Noé que iria destruir tudo, que ele deveria construir a arca para salvar a vida dele, da sua esposa, dos seus filhos e das suas noras. Claro que com isto Deus estava fazendo o quê? Preservando a vida do ser humano sobre a face da terra. Se ele quisesse, ele poderia muito bem ter destruído todos. E assim, a história não existiria. Mas como Deus é bom e ele nos amou, então ele sempre preparou o caminho bom para que nós andássemos nele. Então a palavra de Deus, ela é a verdade e não uma ferramenta que incita o ódio. Pelo contrário, ela mostra o caminho dos céus. Ela mostra o caminho da vida. Eu amo a palavra de Deus. E devemos sentir prazer em meditar nela de dia e de noite. Devemos sentir alegria de sermos dignos de ser filhos de Deus. E nós conquistamos esta posição através da nossa fé. Nossa fé na palavra de Deus, porque é o que de Deus nós temos para conhecer dele. É a palavra de Deus. É ela que nos conta a história, é ela que nos fala de Jesus Cristo, é ela que diz que Deus formou um povo de uma mulher que era estéril, Sara, que era estéril, e que com 90 anos ela gerou um filho, exatamente para cumprir os planos de Deus para a raça humana, mostrando o cuidado, o zelo de Deus, mostrando o amor de Deus, a justiça de Deus. De uma mulher estéril, ele forma uma nação para salvar o perdido, para salvar a raça humana, para trazer dela, o descendente dela, o Salvador, o que esmagaria e esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás, o chefe do mal, o chefe do crime, o chefe das rebeliões, das intifadas que são praticadas sobre a face da terra. O cabeça de tudo isto é Satanás, o adversário. É ele que mente para as pessoas, dizendo para elas que a Bíblia, ela incita o discurso do ódio. É Satanás que mente para as pessoas e levam elas a duvidar da bondade e da misericórdia de Deus. E nós não podemos deixar que esta mentira do diabo, de que a Bíblia incita o discurso do ódio, nós não podemos deixar que esta mentira dele entre em nossos corações e nós nos tornemos inimigos de Deus. Pelo contrário, que a palavra de Deus seja amada por todos nós. Amo a tua palavra, dizer para Deus: Senhor, eu amo a tua palavra, porque é nela que nós conhecemos o Senhor
É na palavra do Senhor que nós descobrimos que nós temos vida eterna. É na palavra do Senhor que nós descobrimos que ganhamos o poder de sermos feitos filhos de Deus. É na palavra do Senhor, na palavra de Deus, é que nós vemos o manifestar do que está no coração de Deus. Quando nós lemos na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele falando o que está no coração de Deus, qual que é o desejo de Deus. Não é um decreto, mas é um desejo de Deus. É o que ele deseja como um ser soberano, onipotente, onisciente, onipresente, onipotente, o que pode, que tem em si todo o poder. Onipresente, o que consegue estar presente ao mesmo tempo em todo lugar. Onisciente, porque ele tem conhecimento, ele tem ciência de todas as coisas, porque tudo foi criado por ele. O Moisés, quando Deus passa por ele, no capítulo 34 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 34, e no verso de número 5 e 6, nós lemos assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, Deus compassivo, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade. Olha como Moisés viu Deus. Olha os olhos de Moisés na pessoa de Deus, o que ele conseguiu extrair de Deus, que guarda o quê? Que guarda a fidelidade, que guarda a misericórdia, né? Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E o Moisés viu tudo isso em Deus, a justiça de Deus, ou seja, o que o homem plantar, ele vai colher, a sua descendência vai colher. Não é porque Deus é ruim, pelo contrário. É exatamente nesta garantia, nesta palavra dita, é que nós podemos confiar que há alguém que está fazendo justiça. Porque o que as pessoas plantam é exatamente o que elas colhem. Então, se uma pessoa está colhendo o mal, é porque ela plantou o mal. Eu me lembro que certo dia eu estava falando sobre isso. E uma pessoa falou: mas o mendigo Lázaro, ele não tinha plantado mal. Por que ele colheu o mal? Por que a vida dele foi vida sofrida? Ele não teve privilégios? E eu falei para a pessoa: pois na história do mendigo Lázaro, nós vemos a misericórdia de Deus. Porque, de fato, Lázaro, enquanto esteve na sua vida terrena, ele não desfrutou de nada de bom que a vida, que a terra pudesse proporcionar a alguém. Não desfrutou por quê? Porque ele era desprovido de recursos materiais para comprar, adquirir e pagar pelas coisas que ele queria usufruir ou poderia ter usufruído. Ele não tinha recursos, ele era pobre. Mas o fato do Lázaro ser pobre, ter sido pobre, não indica que Deus era injusto. Não indica que Deus foi injusto com ele. Deus não criou ele para ele ser um mendigo pobre, miserável. Deus é justo. Ele dá oportunidade a todas as pessoas sobre a face da terra.
Mas o que nós podemos ver é que, pelo que se indica Lázaro, pelo que se indica o texto que cita Lázaro e o homem rico, o Lázaro não estava preocupado em acumular riquezas para a sua vida. Talvez ele tenha analisado a vida das pessoas ricas e como elas, a maioria delas, eram pessoas egoístas, egocêntricas, focadas só em si mesmas, ou na sua própria casa, e não preocupando em auxiliar os demais que estavam em sua volta. Talvez pode até ter sido isto, não estou dizendo que foi, mas pode até ter sido isto, que fez com que Lázaro optasse por uma vida humilde, ainda que ele desejasse comer das migalhas que caísse da mesa do rico. Mesmo assim, ele conseguiu conservar o seu coração justo e reto diante de Deus. Ensina para nós também que a extrema pobreza não é suficiente, não é razão para nós nos tornarmos pessoas ingratas, murmuradoras, revoltadas com a vida, revoltadas com Deus. O único desejo que se mostra na história, quando Jesus conta a história do rico e do Lázaro, o único desejo que o Lázaro expressa era de comer das migalhas que caíam da mesa daquele homem rico. Era o único desejo dele. Ele não murmurava, ele não xingava, ele não se levantava contra Deus porque ele era pobre. Ele não culpou a Deus por sua pobreza. Ele soube lidar com a dificuldade da sua vida, sem atribuir a Deus a culpa pelo seu infortúnio. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo que nós estamos vendo as pessoas com medo de sair de casa, com medo de ser contaminada pelo Covid, que está deixando milhares de pessoas mortas nos 4 cantos da terra. E infelizmente muitas das pessoas estão delegando a Deus a culpa pelo vírus, pelo Covid, culpando a Deus por esta epidemia, que só no Brasil, no dia que eu estou gravando esse vídeo, nós temos registrados mais de 100 mil óbitos, mais de 100 mil mortos por este vírus, por esta epidemia. Mas também temos um registro de milhares de pessoas que foram curadas, e umas de maneira miraculosa, pela graça e pelo poder de Deus. Claro que nós não vamos julgar caso por caso, que levou as pessoas à morte, mas uma coisa é certa: Deus dá oportunidade a todos e faz justiça a todos. Muitas vezes é quando a pessoa está passando por uma situação complicada, é que ela abre o coração para Deus, é que ela conserta os seus sentimentos, os seus pensamentos diante de Deus. E muitas vezes é quando a pessoa se vê, nós temos vários relatos de pessoas que chegaram às portas da morte e sobreviveram, e contando para nós que depois que elas passaram por essa situação complicada, elas se tornaram mais humildes, elas se tornaram mais mansas, elas se tornaram mais humanas, elas passaram a compreender mais o significado da vida. Tudo tem um propósito, como está escrito na palavra de Deus, que há propósito, há tempo e para todos os propósitos debaixo dos céus, e tem propósito em tudo que está acontecendo. E eu tenho certeza que na hora certa, no momento certo,
esta dificuldade vai passar. No momento certo, na hora que Deus disser, é hoje, o vírus vai cessar. Não haverá mais contaminados. Mas por que Deus não diz isso logo? As pessoas dizem. É porque tem um tempo determinado pelo próprio Deus para todos os propósitos debaixo dos céus. O que nós temos que fazer é dizer, Senhor, então me abriga debaixo do teu esconderijo e me guarda debaixo das tuas asas, para que nenhum mal me suceda, para que praga nenhuma chegue na minha casa. E lembrar de quem é Deus, como Moisés o relata aqui. Como Moisés o relata, como Moisés vê Deus. Ele vê Deus com esses olhos de amor, olhos de admiração, respeito para com o Criador. Olha isto. Eu vou repetir o texto que eu li aqui para você. Olha como ele demonstra respeito, admiração para com Deus, para com o Criador, dizendo para ele, Senhor, ó Senhor, dizendo Moisés, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, que perdoa a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E ainda disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio, conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. E que submissão, isso é que é submissão diante de Deus. Mesmo vivendo as dificuldades, vivendo as lutas, as aflições que ele, Moisés, viveu nos 40 anos que ele passou com aquele povo de coração duro no deserto. Mesmo assim, ele conseguiu conservar no seu coração a admiração que ele sentia por Deus. Eu não posso deixar que a admiração que eu sinto por Deus, ela venha desaparecer por causa de um problema de saúde que está espalhado pelo mundo afora. Nós bem sabemos a origem deste mal. Nós sabemos onde tudo isso começou. Nós sabemos que isso aí começou com a mão do homem. Foi uma ação humana que fez com que esse mal se espalhasse sobre a face da terra. Agora, injusto é aquela pessoa que atribui este mal a Deus, como se ele fosse irresponsável, não existisse, e usando esse vírus para poder matar as pessoas de maneira cruel. Não é nada disto. Deus é justo, e eu tenho certeza que as pessoas que morreram, elas tiveram a oportunidade dada pelo próprio Deus de fazer uma escolha para a eternidade, de escolher a salvação das suas vidas. Eu tenho certeza que Deus fez isto. E eu tenho certeza que essas pessoas também ouviram falar de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho certeza disto, que pelo menos uma vez elas tenham tido contato com a palavra da verdade. Elas tenham ouvido dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas se porventura algumas dessas pessoas morreram sem ter conhecimento desta palavra, elas serão
julgadas por Deus de acordo com aquilo que elas conheceram, de acordo com aquilo que elas puderam ouvir e compreender, porque a vida não encerra na sepultura, ela prossegue, ela é eterna, ou no paraíso ou no inferno. E eu tenho certeza que Deus deu a oportunidade, esse Deus maravilhoso que Moisés adorou, deu a todas as pessoas e tem dado a todas as pessoas a oportunidade de, antes de dar o último suspiro, elas fazerem a escolha. Qual é o lado que elas querem estar na eternidade? No lado bom, que é o lado de onde está Deus, ou o lado ruim, onde está Satanás e os demônios? Eu tenho certeza que aquele homem rico que não teve misericórdia do Lázaro, antes da sua morte, ele teve a oportunidade de escolher qual o lado que ele queria passar a sua eternidade, se era com Deus, no céu, no paraíso, ou se era no inferno, no lago de fogo e de enxofre, porque Deus é justo e Ele dá oportunidade a todos nós. Que nós não venhamos nos rebelar contra Deus, atribuindo a Ele a culpa por esta situação difícil que nós estamos vivendo, mas que pelo contrário, nós sejamos submissos a Ele como Criador, que nós venhamos nos converter a Ele dos nossos maus caminhos, converter os nossos corações e entender que a vontade dEle é boa e Ele não quer que nenhuma pessoa seja condenada, se perca, mas que todas elas sejam salvas e compreendam e saibam que só há um mediador, o único nome que Deus instituiu como mediador entre o ser humano, a raça humana e Ele. E este único nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nisto Deus prova o seu grande amor, em ter dado nosso Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, para ser sepultado e no terceiro dia Ele ressuscitar, para nos conduzir como o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Deus é sempre bom e justo. Que nós venhamos dizer sim, que em tudo seja o Senhor Deus glorificado, tanto na alegria quanto na tristeza, quanto na escassez e também na fartura, tendo muito ou tendo pouco, falar como Paulo falou aos Filipenses no capítulo 4, eu aprendi a estar contente com Deus em qualquer situação. Eu aprendi a me alegrar tendo muito e também tendo pouco, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Oh meu Deus, como é bom saber disto. E esta mesma confiança que o apóstolo Paulo dedicou, essa mesma confiança que ele tinha em Deus, é a que nós temos que ter nos dias atuais, diante desta epidemia, diante deste mal, que está deixando muitos mortos em todos os cantos da terra. É a confiança de que Deus está no comando, no controle da nossa vida. E que se isso tudo está acontecendo, nós devemos considerar como sendo algo para nós refletirmos. O que é a vida? O que é a vida? E agradecer a Deus por Ele nos dar a oportunidade de conhecê-lo como Deus longânimo, misericordioso, bondoso, que faz justiça. Porque se alguém colhe o que plantou, é porque Deus é justo. Seria injusto se a pessoa fizesse o mal o tempo todo e colhesse o bem.
Seria injusto se a pessoa fizesse bem o tempo todo e colhesse o mal. Mas Deus é justo. Nós conhecemos a justiça de Deus. No final da história do Jó, depois de ele ter passado por toda aquela situação complicada, por todos aqueles desastres que aconteceu na sua vida, o final da história dele foi lindo. Uma história que acabou bem, porque ele confiou em Deus e não atribuiu a Deus culpa por tudo que aconteceu a ele. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque ela mostra as dificuldades, mas ela mostra também como se sai das dificuldades. Ela mostra o pecado ao pecador, mas ela mostra ao pecador como se livrar da culpa do pecado. Ela mostra o inferno, mas mostra como sair do inferno e ir para o paraíso. Ela mostra a derrota, porque o salário do pecado é a morte. Mas ela mostra a vitória, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna pelo poder, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder de Deus manifesto na pessoa do seu Filho amado. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque eu estava morta nos meus delitos e nos meus pecados, e Ele me deu a oportunidade de ressuscitar, tendo Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Deus é longânimo, Ele é tardio em irar-se, e Ele está sempre com as mãos estendidas para nos socorrer. Então devemos aproveitar esta bondade de Deus. Aproveite a bondade de Deus. Não culpe a Deus. Não se revolte com Deus, pelo contrário, abaixe a cabeça diante dele e diz: amém, Senhor, que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como a tua vontade é feita nos céus. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai celestial, bendito seja o Senhor que nos deu graça para que nós pudéssemos chegar até o dia de hoje na fé, com os nossos corações confiantes de que este mal vai cessar, porque o Senhor está cuidando de tudo para nós. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai. Tenha misericórdia da raça humana, tenha misericórdia de todos os moradores da terra. Tenha misericórdia das famílias, Senhor, que estão em luto, porque viu o seu familiar morrendo, contaminado por esse vírus, meu Deus. E elas não se conformam com esta situação, mas que o Senhor Deus, que é a nossa justiça, fale nesses corações e mostra para essas pessoas, meu Deus, a verdade que liberta, que traz paz, que traz confiança, que traz tranquilidade, que traz esperança. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, faz cair por terra toda a sentença do diabo, toda a sentença dos demônios, toda a sentença do inferno. Faz cair por terra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toda obra do mal, toda a prática demoníaca que está sendo travada, está sendo feita, está sendo praticada nos quatro cantos da terra, nas regiões celestiais. Faz cessar toda a maldição, faz cessar toda a ação demoníaca que está utilizando, meu Deus, este vírus como ferramenta de destruição. Faz cessar esta praga, tenha misericórdia, meu Deus.
tenha misericórdia de nós. Faz cessar esta praga, em o nome do nosso Senhor Jesus. Derrama a tua bênção, meu Deus, sobre todas as famílias da terra, porque a promessa é do Senhor. O Senhor não foi influenciado por ninguém para poder fazer a promessa. O Senhor fez porque o Senhor é poderoso para cumprir tudo que o Senhor tem nos prometido, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia. Faz cessar essa praga, faz cessar essa mortandade que assola, meu Deus, com todos os moradores da terra, deixando luto, deixando, meu Deus, um rastro de luto, Pai. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus, que as misericórdias do Senhor, que renovam a cada dia, se manifeste no meio desta epidemia, curando os enfermos, libertando os cativos, salvando os perdidos, levantando os caídos, meu Pai, restaurando aqueles que abandonaram a fé. Nós te pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus, que haja paz nos corações, que haja paz dentro dos lares, que haja paz no meio das famílias, meu Pai. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. E nós te agradecemos com a certeza que o Senhor proverá, pois até aqui o Senhor proveu e nos ajudou todos os dias das nossas vidas. E daqui para frente, meu Deus, o que está faltando, meu Pai, o Senhor proverá. Nós te agradecemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor e abençoe outras pessoas. Planta hoje, para você ter o que colher amanhã. Plante a boa semente, plante o evangelho, fale do amor de Deus, fale para as pessoas que Jesus Cristo é o grande libertador. Até o nosso próximo vídeo, que o Senhor seja glorificado todos os momentos da nossa vida. Um grande abraço.